E aí, povo, na boa, tranquilo. Meu assunto hoje vai ser, de certa forma, abstrato, que é o conceito de nação. E preciso dizer por que eu pretendo falar sobre nação. Pretendo falar sobre isso justamente porque eu vejo uma quantidade crescente de pessoas querendo vamos dizer assim, impedir a reflexão sobre a nossa própria história, tentando impedir a reflexão sobre o país, né, no que se refere à sua existência para trás, né, a sua existência sociológica e histórica construída no tempo. Ouço pessoas dizendo mais ou menos o seguinte: se tu questionas o que é a família, logo tu queres destruir a família. Se tu questionas o que é o Estado, logo tu queres destruir o Estado. Então, é o estabelecimento de verdades que não podem ser questionadas. A extrema-direita, ela se assusta quando nós tentamos refletir sobre algo. Veja, refletir sobre algo. E refletir, evidentemente, que não significa destruir, fazer desaparecer. O que pode acontecer é fazer transformar algo, qualificar algo. E nessa esteira estamos impedidos de refletir sobre a família, sobre a religião e sobre o conceito de nação. O conceito de nação é um conceito que deve ser observado, refletido, porque nação é aquilo, é o imã, né, que nos mantém unidos, é aquilo que nos faz companheiros, é aquilo que nos faz sermos necessariamente de um país. Porque estar dentro de um Estado, juridicamente dentro de um Estado, não é a mesma coisa que eu pertencer a esta nação. Veja, quando um irmão argentino vem visitar pela primeira vez o Brasil, ele imediatamente percebe a estrutura jurídica do Estado e a obedece. Entretanto, isso não o faz dele alguém que se sinta parte desta nação, não faz com que ele respeite a autoridade por outro motivo que não seja a lei. Vejam, ele só obedece, ele só responde à autoridade, ele só reconhece porque a lei assim impõe. Mas esse respeito como virtude, esse respeito moral, né, essa característica das pessoas que já moram aqui no Brasil desde sempre, né? Esse apego moral, esse apego ético e construído na história, este estrangeiro não tem. O conceito de nação, portanto, ele é, ele é construído pela história, por uma história um tanto de fato vivida. Veja, eu com a minha idade já vivi, né, algumas décadas no Brasil e outro tanto de história contada, mediada pelos livros, pela religião, pela, pela família, pelos jornais, pelos políticos, pelos mais velhos, que vão contando para nós e, com certeza, nos orientando como devemos interpretar os fatos novos. Perceba que eu, como um nacional, eu, como alguém
que faço parte da nação, já tenho em mim princípios orientadores para compreensão do que vai acontecer amanhã. Então, a nação brasileira, essa nação a qual eu pertenço, ela é um mito contado, e um mito contado em cima de lembranças fictícias ou reais e de esquecimentos, geralmente esquecimentos de coisas reais que de fato aconteceram. Então, conta-se aquilo que nós devemos saber e esconde-se aquilo que não devemos saber. Então, como não é algo natural, é uma construção moral, ela é uma construção, portanto, mediada, construída e, com certeza, sujeita a orientações ideológicas e políticas desde sempre. Podemos imaginar que a nossa ideia de nação, por exemplo, não é a mesma concepção que um povo indígena tem. Porque o povo indígena, vamos imaginar um povo indígena que ainda não tem contato conosco, não é? Ele tem um conjunto de conceitos para a sua vivência lá aonde ele está, muito diferente do nosso. Ele vai se sentir um estrangeiro, né? Nas terras em que nós habitamos desde 1500. E nós, com certeza, nos sentiremos estrangeiros neste habitat desses povos indígenas. Por quê? Porque a construção deles foi feita de tal maneira que eu não tenho nem como opinar. Percebe? E a nossa está sendo construída, ainda construída, orientada de maneira que se mantenha os nossos preconceitos, né? Se mantenha a nossa competitividade, se mantenha a ideia de que há pessoas melhores e piores, né? A competição, enfim, a ideia de sucesso, a ideia de fracasso, do bem e do mal, vem sendo construída dentro do aspecto político da construção de ser brasileiro. Podemos ir compreendendo daqui, a partir daqui, o porquê da preocupação da extrema-direita em não deixar que discutamos, não é, esta construção da noção de nação que nós temos. Porque essa construção de nação tende a manter as coisas como estão. E à medida em que nós passamos a refletir, nós passamos a saber de coisas que não sabíamos antes. E, portanto, nós não vamos deixar de ter nacionalidade, no sentido de deixar de pertencer a esse aspecto moral de ser brasileiro, né? Essa questão cultural, de língua também de ser brasileiro. Não, não é isso. Nós teremos uma concepção diferenciada. A partir da nossa reflexão do ontem, nós vamos mudar a nossa percepção e interpretação do que virá amanhã. E isto é muito perigoso. Portanto, a extrema-direita nos ameaça no sentido de que, se questionarmos algo, este algo desaparece. Se eu questiono a ideia de família, a família desaparece. Se eu questiono a ideia de nação, a nação desaparece. O que é uma falácia. Percebam que a importância de se sentir fazendo parte da nação faz com que nós passemos a aceitar as autoridades de uma maneira mais azeitada, mais tranquila, porque a gente não vai aceitar porque está na lei
ou não só porque está na lei, mas simplesmente porque nós sabemos que é assim. Moralmente nós compreendemos, aceitamos e achamos até importante que a autoridade haja quando ela está dentro dos limites morais e éticos, é claro, né, do que é esperado dela. Portanto, eu obedeço ao policial militar que manda eu parar o meu veículo, né, muito mais rapidamente, porque eu entendo que eu devo parar, do que ficar esperando um tempo para refletir o que seria melhor ou pior do seu ponto de vista legal, né? Não, eu o respeito de uma maneira de dentro para fora, porque temos este conceito de que o Estado deve se manifestar assim e sempre foi assim e é bom que seja assim. Por isso que ele tende ao status quo. Por consequência, a aceitação de que há pessoas pobres e miseráveis, né? A aceitação que há pessoas em situação pior do que nós e que assim devem estar, tem a ver com esse conceito criado em nós, né? De como é viver, o que é a justiça, o que é a cidadania, né? Dentro da nossa nação. E, portanto, pensar, repensar, criticar e observar pontos na nossa história, pontos na construção da nossa nação que foram esquecidos, deliberadamente esquecidos, deliberadamente orientados para que se afastem da nossa consciência, né? Essa reflexão poderá mudar a nossa compreensão do justo, do ético e do moral, sob o ponto de vista de pessoas cidadãs que vivem em um Estado. Portanto, passemos a nos preocupar em como nos construímos, por que nos construímos assim, para que possamos não nos tornarmos tão próximos dos conceitos da extrema-direita que apontam para a impossibilidade da reflexão sobre como nós nos tornamos ou que nos tornamos, e a reflexão sobre como entenderemos o amanhã a partir da nossa história, que vai nos orientar para as interpretações futuras do certo, do errado, do belo e do bom, do ser ou não cidadão no nosso país. Fica aqui a reflexão. Abraço!